Então, como a gente já veio falando em vídeos anteriores, esse sistema, né, no caso soviético, ele já estava tendo alguns tipos de problema, né? Algumas crises entre eles. E de fato, em 1970, esse sistema começou mesmo a ruir, ou seja, né, ter crise atrás de crise, né? Os fatores, né, que ocorreram isso foi, primeiramente, a excessiva burocratização e a estrutura, né, centralizadora do Partido Comunista, que controlava todo o aparelho do Estado. Ou seja, né, os políticos mesmo, né, desse partido controlavam todo esse aparato, né, no caso do Estado. Né, não tinha nenhum tipo de interferência de nenhuma outra empresa. Né. O segundo foi a centralização do poder tecnológico da indústria de armas, justificada pela guerra, que deixou o setor de consumo obsoleto com mercadorias de baixa qualidade. Então eles estavam dando uma atenção maior ao armamento, né, por esse período de estabilidade de guerras, né, enquanto que o setor, né, no caso de mercadorias, né, no caso de alimentos mesmo, né, deixava a desejar. O terceiro foi a corrupção interna, marcada pelo privilégio dos membros do Partido Comunista, que criava um forte mercado paralelo e um incessante tráfico de influência. Então, né, principalmente só tinha uma vida boa, né, menos complicada, era realmente é, os membros, né, desses partidos políticos. Quarto fator, que foi a dificuldade de diálogo dentro do partido, uma vez que a gerontocracia, né, no caso, que os membros mais antigos do partido não abriam mão de dogmas ortodoxos já ultrapassados. Né? Então eles queriam, né, não estavam falando mesmo diálogo. Okay? Outro fator foi as insatisfações das nacionalidades que resistiam fortemente à tentativa de ressuscitação, né? Que seria, no caso, uma imposição de padrões russos sobre os demais povos da União Soviética, criando uma situação de desconfiança interna. Então, eles não queriam, né, perder a nacionalidade dele mesmo, os costumes. Né? Outro foi a queda da produtividade na agricultura, levando a uma crise de abastecimento que afetou toda a população. Então, né, justamente por esse período de guerra, de querer demonstrar esse poderio bélico, eles deixaram a agricultura de lado e a população começou, né, a ter problemas, principalmente de fome. E o último aí, que eram graves problemas ambientais, né, como vazamento de petróleo no norte, desertificação, né, nas planícies do Mar Aral, né, e também, né, alguns resíduos radioativos de Chernobyl, né, lá na Ucrânia de 1986. Então, o colapso, né, com esses fatores que eu falei para vocês, em 1980 teve uma gravidade dos problemas, então a população começou já a reivindicar alguns direitos. Em 85, Mikhail Gorbachev, né, apresentou dois tipos de sistema, perestroika e glasnost, né, a perestroika que seria uma reestruturação e a glasnost uma transparência, né, do governo, mas só passaram de tentativas. Eles de fato não conseguiram, né, acalmar a população com esse tipo, que já estava muito satisfeita. E em 91 houve o golpe, né, da velha guarda comunista e Mikhail Gorbachev, né, acabou cedendo lugar para Boris Yeltsin, que organizou, né, o desmatamento da União Soviética. Desmatamento, no caso, seria desmembramento, tá ok? E fez com que a União Soviética surgisse, né, no caso a SEI. E ocorreu o fim do socialismo e 15 novos países surgiram, né, desse desmembramento, tá ok?